nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao nosso culto. Neste momento eu convido os irmãos a pegarem suas Bíblias, a se aquietarem no lugar, se possível, mais tranquilo, mais calmo, que a gente não possa, ou para que a gente possa prestar um culto agradável ao nosso Deus, por meio de Jesus Cristo. Vamos dar início com uma oração de exaltação ao nosso Deus. Eu farei essa oração. Pai Santo, Deus eterno, exaltado seja o teu nome sobre todos os nomes. Louvado seja, Deus, o teu nome. Louvado seja, Deus, porque o Senhor é nosso Deus, é um Deus eterno, é um Deus perfeito, que nos instrui, é um Deus pessoal. Ouve as nossas orações, fala conosco. Obrigado a Deus, porque o Senhor é o motivo de nós estarmos aqui louvando o teu santo nome, ouvindo da tua palavra. Fala conosco essa noite, ó Deus, nos instrua, nos capacite, para que possamos, ó Deus, prestar um culto agradável ao Senhor por meio do teu Filho Jesus Cristo. Continue, ó Deus, nos sustentando e receba o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, eu lerei do versículo 15 ao versículo 18. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 18. O título é O Testemunho de João Batista. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Amém. O Evangelho de João, que de forma um pouco mais específica, ele do versículo, nesse capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18, é como se fosse um prólogo. O que é um prólogo? É como se fosse uma introdução, um pano de fundo, para que seja a base de tudo que ele vai dizer do versículo 19 em diante. Ou seja, toda caminhada de Cristo na sua presença aqui na terra é para ser interpretada de acordo com o que João descreve aqui do versículo 1 ao versículo 18. Eu gostaria só de destacar rapidamente 3 coisas magníficas, muito correlacionadas com a cosmovisão cristã. E João ele vai dizer que o Cristo, nesse plano de fundo, é o Deus vivo, aquele que existia e sempre existiu antes mesmo do princípio de todas as coisas, lá no versículo 1. Que esse verbo, essa expressão, estava com Deus. Aqui uma distinção de personalidade, mas que era o próprio Deus, na unidade assim, da sua divindade. Ele vai dizer que o Cristo, mesmo na sua deidade, ele é rejeitado, lá no versículo 10, e vai chegar aqui no versículo 15 e 18, dizendo que esse mesmo Cristo é um Deus gracioso, um Deus que, mesmo rejeitado, é um Deus misericordioso. Uma palavrinha que aparece 3 vezes do versículo 14 ao versículo 18 é a palavra graça.
No 14 diz: e o Verbo, essa expressão, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. No versículo 16: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. No entanto, tem 2 pontos: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Essa graça, que é um favor imerecido, ela é dada por meio de Cristo, mesmo Deus rejeitado. Mais à frente, João vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão perfeita, específica, que Ele deu seu Filho unigênito para morrer naquela cruz e transbordar a graça de Deus o Pai. Vamos cantar o hino de número 13, Contemplação. Leremos agora a pergunta de número 85 do Catecismo. A pergunta de número 85 faz a seguinte indagação: visto que fomos libertados de nossa miséria por Cristo, sem mérito algum de nossa parte, somente pela graça, por que ainda devemos fazer boas obras? E a resposta: primeiro, porque Cristo não somente nos comprou e libertou com seu sangue, mas também nos renova a sua imagem por seu Espírito Santo, para que mostremos com toda a nossa vida que somos gratos a Deus por seus benefícios e para que Ele seja louvado por nós. Segundo, para que pelos frutos da fé tenhamos a certeza de que nossa fé é verdadeira
e para que ganhemos nosso próximo para Cristo, pela vida cristã que levamos. Interessante que na quinta-feira do nosso estudo bíblico, eu fiz um comentário a respeito dessa pergunta de número 85, e irei refazê-la. Ela tem 4 pontos principais do porquê nós devemos praticar as boas obras. No momento em que encontramos já justificados, a resposta é maravilhosa, para que mostremos com toda a nossa vida, primeiro, que somos gratos a Deus, e para que Ele seja louvado, ou seja, uma gratidão e louvor ao nosso Deus. E em segundo lugar, que tenhamos a certeza de que nossa fé é verdadeira, e para que ganhemos nosso próximo para Cristo, ou seja, testificar a nós mesmos, ao nosso coração, de que a nossa fé é verdadeira, e para que possamos testemunhar para o próximo a glória de Deus. Amém? Vamos fazer a leitura agora na carta, na epístola de 1 João, capítulo de número 3. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1 a 6. O título é Deus é Pai e é Santo, seus filhos são também santos. Eu lerei. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Assim como Ele é puro, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Aqui João, mais uma vez, a semelhança do seu evangelho, a sua carta, testificando a deidade de Cristo, porque Cristo é aquele que pode perdoar pecados, e só se entrega e só pede perdão, só faz confissão àquele que foi regenerado pelo próprio Deus. Então, neste reconhecimento da nossa miséria, da nossa total dependência, vamos confessar os nossos pecados ao nosso Deus neste momento. Vamos fazer uma oração individual por alguns instantes, e em seguida eu vou pedir ao pastor Ricardo que faça uma oração de confissão pública. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus cheio de graça, misericórdia e amor, Deus justo e santo, te louvamos e bendizemos pelo privilégio que temos de sermos chamados teus filhos em Jesus Cristo. Nós que não éramos povo, nós que não tínhamos alcançado misericórdia, agora somos o teu povo e alcançamos a tua misericórdia. A ti seja dado o louvor, a glória, a honra e toda a adoração. Porquanto, ó Pai, o Senhor não só nos salvou, mas também, Pai querido, nos separou para este serviço, servir a Ti voluntariamente, prestar amado culto ao Senhor que é digno. E para que esse culto chegue ao Senhor, Pai bendito, nós reconhecemos e sabemos que Jesus Cristo Santo, puro e perfeito, sem pecado, morreu naquela cruz em nosso lugar. Ele derramou o seu sangue, o seu precioso sangue, para nos redimir, para nos comprar para si, para nos resgatar para si,
e nos conduzir aos céus. Uma vez salvos, uma vez redimidos, continuamos trabalhando de pecadores, não porque o Senhor tem poder para nos tirar a natureza ou mudar a natureza pecaminosa, mas porque até chegar na glória, Senhor, nós ainda carregamos, como diz o apóstolo Paulo, esse corpo de pecado. E nesse corpo de pecado nós pecamos contra Ti. E é preciso, então, Pai amado, que nós confessemos, reconhecendo, Senhor, nossa pecaminosidade, nossos atos, nossas palavras, nossos pensamentos e as omissões que não agradaram o Senhor. E então, Pai amado, o Senhor confessar e pedir, Senhor, misericórdia, para que, Pai amado, então, perdoar-nos mais uma vez, por Jesus Cristo, possamos continuar prestando ao Senhor esse culto e que Ele chegue a Ti com a aroma suave, em nome de Jesus. Damos-te graças pelo Teu perdão, damos-te graças por Tua misericórdia, damos-te graças porque o Senhor é o único Deus em todo o universo, o único Deus que por amor nos chamou e por amor também nos perdoa em Jesus Cristo. Louvado seja o Teu santo nome, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Amém. Neste momento, convido os irmãos a cantarmos juntos o hino de número 114, Brilho Celeste. Brilho
família no altar dessa semana, da nossa irmã Albina. Eu vou pedir a Gisele, faça uma oração em favor da família da Albina, para que Deus se sustente. Deus Santo, Deus bendito, graças nós te rendemos nessa noite, ó Deus, pelo privilégio que é, ó Deus, de prestar este culto, pela honra, Deus, tão grande que nos é dada, ó Deus, de te adorar juntamente com os nossos irmãos, mesmo cada um na sua casa. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós temos essa liberdade e esse privilégio. E nesse momento, ó Deus, nós queremos entregar diante de Ti a família da nossa irmã Albina. Nós agradecemos, ó Deus, imensamente pela vida da Tua filha. Muito obrigado, ó Deus, porque ela tem servido ao Senhor. Ela tem, ó Deus, estado disposta, ó Deus, a te adorar, a te servir, a lutar, ó Deus, ali pela sua família, pela conversão dos seus. Muito obrigado pela vida da tua serva, Deus, que o Senhor sustente a cada dia, que o Senhor, Deus, conserve a sua vida, a sua saúde, que em todos os momentos, Senhor, ela nunca se sinta só, nunca se sinta desanimada, Deus, mas firme, ó Deus, nos caminhos do Senhor, como tem sido até hoje. Que o Senhor abençoe as suas filhas, a Ludmila, a Lucélia, em qualquer lugar que elas estejam, os seus projetos, os seus planos, ó Deus, que cada um, ó Deus, deles possam estar alinhados com os seus, que elas possam reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, agracie as suas filhas também da mesma forma. Ó Deus, nós te louvamos também pela vida, ó Deus, ali do Caladinho. Muito obrigado pela vida dele, ó Deus, ainda não conhece o Senhor, não mostrou interesse, mas que o Senhor, ó Deus, através delas, ó Deus, da Albina e das meninas, ele possa um dia, ó Deus, te conhecer, querer, ó Deus, conhecer o Senhor a cada dia. Em nome de Jesus, nós louvamos pelos seus irmãos, ali por toda a sua família, suas irmãs, que o Senhor, ó Deus, continue, ó Pai, brilhando a luz do Senhor ali naquela família, seja através da Dona Maria também, e que, ó Deus, um dia todos eles possam se render aos pés do Senhor. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Faremos agora a leitura do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 35. Capítulo 22, versículo 35. Diz assim: a seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Neste momento, vamos passar por uma oração de gratidão pela bênção da provisão do próprio Cristo. Uma pergunta bem objetiva, mostrando aos seus discípulos que Ele era o Deus da provisão, para que os discípulos pudessem descansar nele, não no sentido de ficarmos quietos esperando as coisas acontecerem, mas o objetivo do próprio Cristo aqui era demonstrar que Ele estava no controle de todas as coisas. Então vamos orar neste momento em gratidão por essa bênção que a gente tem visto, o sustento de Deus em nossas vidas. Eu pedi ao Daniel faça essa oração. Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de reunirmos mais uma vez. Obrigado, Deus, porque em nossa igreja ninguém foi acometido com essa doença. Isso é sinal do teu controle, da tua previsão aos nossos membros. Agradecemos nesse momento, ó Deus, porque o Senhor é o Senhor que nos sustenta, o Senhor é o Deus que nos levanta quando caímos, o Senhor, ó Deus, é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Agradecemos, ó Deus, porque para nós coisas, situações, problemas parecem insolúveis. O Senhor vem e traz a solução. Agradecemos a Deus porque não tem faltado mantimento em nossas casas. Agradecemos a Deus porque não tem faltado a Deus
dízimos e ofertas na tua casa. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos dá tudo necessário para o nosso sustento. Nos ensina, ó Deus, a viver uma vida simples, nos ensina, ó Deus, a viver em contentamento, nos ensina, ó Pai, acima de tudo, a viver na tua dependência. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Deus, provendo todo o necessário para o sustento, todo o necessário, ó Deus, para que, enquanto nós continuarmos aqui, nós sejamos, ó Deus, realmente filhos teus, e o Senhor seja o nosso Pai em todas as situações. Assim, ó Deus, como diz a tua palavra, que jamais viu o justo mendigar o pão, assim tu és conosco. Por isso somos gratos. Esteja, ó Deus, nos abençoando, nos dando, ó Deus, o teu sustento. Deus, que no momento certo nós possamos depender da tua provisão também para reabrir os nossos tempos, para que nós possamos, ó Deus, reunir-nos novamente e ter alegria quando dissermos que vamos à casa do Senhor. Essa é a oração que nós fazemos a Ti, gratos por tudo que o Senhor fez, faz e fará em nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. O Salmo 104, versículo 31, diz que a glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Neste momento eu convido os irmãos para que possamos juntos cantar cânticos de louvor ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Nesse momento nós vamos estar entoando louvores ao nosso Deus. O Senhor possa estar brilhando sua luz em nós, no nosso caminho, na nossa vida. Nós possamos sempre refletir a glória do Senhor sempre. Nós vamos nesse momento entoar o cântico Vejo a luz do Senhor que brilha. Thank you.
Deus com o cântico: grandes são as tuas obras.
Tu és maravilhoso, ó Deus. Tu tem, ó Pai, abençoado cada um, sustentado as nossas vidas, ó Deus. Receba, ó Pai, o nosso louvor, nossa adoração diante de Teu grande de graça, ó Pai, com a alma abençoada. Porque, ó Pai, só o Senhor é digno de ser exaltado, só o Senhor é digno de ser adorado, de ser louvado, ó Deus. Toma nas Tuas mãos, ó Deus, as nossas vidas. Toma nas Tuas mãos, ó Deus, o nosso culto, a nossa noite, a nossa adoração. E que o Senhor, ó Pai, possa estar falando, ó Deus, no nosso coração nesse momento, através da palavra, ó Deus, que será transmitida a cada um de nós, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por esse amor, por esse cuidado a cada um de nós, pelo sacrifício, ó Deus, de Jesus ali na cruz, para que pudéssemos, ó Deus, nos achegar a Ti. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Essa é a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Graças e paz, irmãos. Louvado seja o nosso Deus e o privilégio que Ele nos dá como um povo imerecedor, não só fazer parte do seu povo, não só ter certeza de vida eterna, mas enquanto Cristo volta a celebrarmos o Teu santo nome. Continuando o nosso culto ao nosso Deus, nós leremos o texto de meditação nessa noite, o Evangelho de Marcos. O capítulo é o 9, nos versos de 2 até 8. Marcos, capítulo 9, versos 2 ao 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou a sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro da terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabiam o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Pai Santo, carecemos da ação do Senhor, o Espírito Santo para iluminar nossa mente, o nosso coração, a fim de recebermos a sua palavra. Fale, pois, Pai conosco. Fala, Senhor, nosso coração com aquilo que o Senhor quer falar em nome de Jesus. Segundo a sua graça, bondade e poder, oramos confiados em teu santo nome, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, hoje e sempre. Amém. Davi escreveu sobre o seu desejo, sobre o seu anseio de estar em comunhão com Deus constante. Ele escreveu no Salmo 84, versículo 10: Pois um dia em teus átrios é melhor do que 1000. Prefiro estar na casa do meu Deus a permanecer na perversidade. Com essas palavras, Davi expressou o seu desejo de uma comunhão constante, contínua, ininterrupta na presença de Deus, cheio de majestade, cheio de poder e cheio de glória. E esse também foi o desejo do apóstolo Pedro, nesse texto que nós lemos, quando da transfiguração do Senhor Jesus. Sabemos que o propósito do Evangelho de Marcos é mostrar e provar que Jesus é sim o verdadeiro Filho de Deus, que Jesus é sim o Messias prometido, embora tenha sido rejeitado, maltratado, morto e sepultado, ele ressuscitou ao 3º dia, cumprindo assim o propósito que o próprio Pai estabelecera, buscar e salvar o que se havia perdido. E hoje Marcos nos mostra essa verdade de uma maneira maravilhosa. Nós falamos no último sermão que o livro de Marcos estava chegando no seu ponto alto da revelação de Jesus, e hoje aqui nesse texto é ainda um ponto muito mais alto dessa revelação de quem é Jesus. Marcos registra que Jesus subiu ao alto monte, levando consigo Pedro, Tiago e João, e ali na frente dos 3 discípulos,
Jesus transfigurou-se e Marcos registra que surgiu ali duas figuras importantes do Antigo Testamento. Moisés e Elias conversavam com Jesus. Pedro e os demais discípulos, aterrados, sem saber o que dizer, Pedro intentou construir 3 tendas, uma para Jesus, outra para Elias, outra para Moisés. Mas uma nuvem encobriu todos eles, ouviu-se uma voz: esse é meu filho amado, a ele eu ouvi. E de repente só estavam Jesus, Pedro, Tiago e João. O que esse texto nos ensina? Marcos, divinamente inspirado, nos ensina esse texto que a transfiguração de Jesus, ou na transfiguração de Jesus, ficou claro que Jesus é Deus, bem como a confirmação de que a lei e os profetas testificavam a respeito de Jesus. Jesus é Deus, a lei e os profetas testificam a respeito de Jesus. E Marcos mostra isso de forma maravilhosa, começando nos versos 2 e 3, nos ensinando que ao transfigurar-se, Jesus revelou ter a mesma glória de Deus Pai. 6 dias depois, começa Marcos dizendo: depois de esclarecer as verdadeiras expectativas sobre o Messias, 6 dias depois da confissão de Pedro que Jesus era o Messias, 6 dias depois de Jesus também revelar ou mostrar a verdadeira expectativa daqueles que o seguiam. Agora então ele sobe ao alto monte dos 12 discípulos, leva consigo somente Pedro, Tiago e João, e sobe ao alto monte. Lucas registra que eles subiram para orar, Lucas 9, 28. Não há consenso quanto ao monte, mas subiram ao alto monte, e Lucas registra que ali, enquanto oravam, a aparência do rosto de Jesus transfigurou-se e suas vestes resplandeceram de brancura, Lucas 9, 29. Então Marcos registra que Jesus ali na frente de Pedro, Tiago e João, ele transfigurou-se. O termo que Marcos usa para essa expressão transfigurar-se, a palavra no grego é metamorfo, que significa mudar de forma. É o mesmo verbo que Paulo usa na sua carta aos Romanos, capítulo 12, o verso 2, quando ele nos instiga a que sejamos transformados, transformando nossa mente, relacionando nossa mente. Então, a palavra metamorfo não significa que Jesus mudou em um outro ser ou transformou-se em alguma outra coisa. Assim como na vida do crente, Paulo usa o mesmo verbo, significa uma mudança interior. Aqui entendemos que Jesus, ele não mudou a sua aparência externa, apenas as suas vestes resplandeceram, mostrando toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua majestade, revelando de forma clara e nítida que ele é o verdadeiro Deus, o verbo encarnado que se fez Deus. Ali estava mostrando toda a sua glória oculta até então. Não que esse texto contradiga o que Paulo escreve aos Filipenses, que Jesus não usurpou ser igual a Deus. De fato, ele não usurpou, mas era necessário que Jesus manifestasse especificamente para Pedro e para João, e também Tiago, que morre antes dos dois, mostrando que ele verdadeiramente é o Deus revelado do Antigo Testamento. É o Deus prometido que viria, o Messias que viria e que veio para cumprir o seu propósito estabelecido pelo Pai. Marcos registra que as vestes de Jesus se tornaram resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhuma pessoa na época lavava roupa, ou no dia de hoje, se fosse o caso, usando os produtos químicos. Ninguém conseguiria imitar a brancura das vestes de Jesus. Ninguém poderia imitar ou colocar uma roupa tão branca quanto a que ficou a de Jesus. A palavra resplandecente é a mesma palavra usada para denotar o brilho do bronze, ou do ouro polidos, ou do aço brunido, ou dourado do resplendor do sol. E o próprio João, que testificou esse fato, ao descrever Jesus glorificado, em Apocalipse capítulo 1, nos versículos 12 a 16, ele disse que, assim registrou, os pés dele, o Filho do Homem, Jesus, era semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Amados irmãos, então, uma harmonia perfeita entre o que Marcos escreve e que João viu, e agora João registra
o Jesus glorificado lá no céu. Mas o que a transfiguração de Jesus nos ensina? O que Jesus quer nos mostrar? Simplesmente em 3 letras. Jesus é Deus. E é isso que o texto quer mostrar. Jesus é Deus. Se você puder gravar isso nesse texto, ainda que não grave a grande ideia que agora há pouco expressei, mas se você gravar isso nesse texto, o que esse texto ensina? Jesus é Deus, para mim é suficiente. Jesus é Deus. Amados irmãos, o profeta, ele escrevendo a Deus, ele registrou: o seu resplendor é como a luz, raios do brilho da sua mão. Isso escreveu Abacuque, no seu capítulo 3, o versículo 4. Jesus disse certa vez, lá em João 12, 45, quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. As 3 pessoas da Trindade são da mesma substância, iguais em poder e glória, conforme nos ensina o nosso catecismo. O autor dos Hebreus escreveu lá em Hebreus 1:3 que Jesus, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Jesus é Deus, é o que o texto está mostrando. Não há como fugir disso, mesmo que os críticos tentem tirar a divindade de Jesus. Jesus é Deus revelado nas Escrituras. Outro dado, Moisés, depois de estar no monte por 40 dias e 40 noites, em completa comunhão com Deus Pai, ele, ao descer do monte, ao registro de que o seu rosto brilhava. Tamanha comunhão com Deus, Moisés teve que tapar o rosto, usar o véu, porque o seu rosto brilhava. Tamanha comunhão com Deus. Isso vai em Êxodo 34, 29. Jesus, aqui na transfiguração, ele mostrou a sua glória, não a glória de outro. Ele é Deus e ele mostra, ele reflete a luz da sua glória. Moisés refletiu a glória do Deus Pai. Moisés refletia a glória de um outro. Jesus reflete a sua própria glória. Jesus, ali, quando ele é transfigurado, não mudando de forma, mas ele muda de dentro para fora, demonstrando toda a sua glória, todo o seu resplendor. Interessante que Pedro, Tiago e João são testemunhas oculares desse fato, e mais tarde Pedro e João, eles registram a respeito desta verdade, lá em 2 Pedro 1, 16, 18, e João escreve no seu capítulo 1, versículo 14, os que nós lemos hoje na nossa liturgia. Amados, estamos aprendendo que na transfiguração de Jesus, ficou claro que Jesus é Deus, bem como a confirmação de que além os profetas testificam a seu respeito. Marcos continua mostrando essa verdade, agora no versículo número 4, e ele nos ensina o seguinte, que a presença de Moisés e Elias, no momento da transfiguração, foi a confirmação de que Jesus é Deus, de que Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Vou repetir porque eu errei aqui. A presença de Moisés e Elias no momento da transfiguração foi a confirmação de que Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas, isso no versículo 4. Se já era algo extraordinário contemplar Jesus mostrando a sua glória, ou seja, revelando-se plenamente como Deus, Pedro, Tiago e João viram algo mais. Ali, com os próprios olhos, contemplaram Moisés e Elias, 2 visitantes celestiais, ali conversando com Jesus. Marcos registra que os 3 discípulos viram ali, e Lucas registra que essa conversa era sobre a partida de Jesus, que eles estavam para cumprir lá em Jerusalém, conforme Lucas 9, 30 e 31. Já que Marcos não registrou toda a conversa, Lucas registrou o teor desta conversa. Mas como seria possível Moisés e Elias ali falando com Jesus? Não estavam mortos há muito tempo? Como é isso possível? Como explicar o detalhe do texto? Eu confesso que eu não sei. Não sei mesmo. Mas eu creio que a visão foi verdadeira. Eu creio piamente que ali estavam Elias e ali estava Moisés conversando com Jesus. Aos 3 discípulos, viram os 2 heróis da fé ali no Antigo Testamento em carne e osso, visivelmente. Talvez não tangível, mas viram e contemplaram e sabiam, se não na hora, posteriormente, por Jesus, que ali estava Elias e ali estava Moisés. Um detalhe antes de prosseguir na explanação dessa verdade é que essa passagem bíblica não dá base
para a doutrina reencarnacionista do Espiritismo, não dá base. Ok? Não vou discutir o assunto que é muito extenso, mas não dá base. Biblicamente não. E nem mesmo a doutrina do retorno dos mortos ou a aparição dos mortos ao mundo dos vivos. O texto não dá base para isso. O texto está testificando que Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas, nada além disso. O que passar disso vem do maligno. Os queridos, nós sabemos na Bíblia que no Monte Sinai, Moisés recebeu a lei das mãos do próprio Deus. No mesmo Monte Sinai, embora o autor bíblico registra Horebe, mas as pesquisas que eu fiz é o mesmo monte, talvez um pouco mais ao sul, mas no mesmo monte, 6 séculos depois, Elias teve a visão de Deus. Isso está em Êxodo capítulo 19 e capítulo 24 a 31 e 1 Reis 19, 8. Mas por que a aparição de Moisés e Elias em épocas diferentes ao povo de Deus e agora aparecendo para Jesus? O fato é que Moisés encontrou-se com Deus, o Pai poderoso, Elias encontrou-se com Deus, o Pai poderoso, agora Moisés e Elias também encontram com o próprio Deus encarnado. O mesmo encontro no passado, com Deus qual eles não viam, agora não podia tocar, agora com Deus encarnado que podia ser tocado pelos discípulos pelo menos. O fato é que, amados irmãos, reunidos para testificar que Deus que Jesus é Deus. Eles estiveram com Deus no monte para testificar às suas gerações que Deus era o Todo-Poderoso. Agora eles estão reunidos com Jesus para testificar que a lei e os profetas falaram a respeito de Jesus, que Jesus é o cumprimento sim da lei e dos profetas. Então, amados irmãos, Moisés e Elias estavam ali naquele momento revelando a Jesus na sua gloriosa e totalidade, a plenitude de Deus, ali testificando que a lei e os profetas se cumpriram em Jesus. Na transfiguração, Jesus é revelado como a realidade gloriosa, o qual a totalidade do Antigo Testamento apontava o cumprimento de toda a história da redenção, desde o dia que Abraão foi chamado para oferecer a Deus, afirmou o seu chat, comentando este texto. Então podemos afirmar sem medo algum que na transfiguração, Moisés e Elias, a representação da lei e dos profetas, estavam testificando a divindade de Jesus. Moisés e Elias testificavam de que Jesus é de fato, de verdade, um Deus. E de fato, de verdade, Jesus é a consumação de todo o Antigo Testamento. A lei e os profetas falavam a respeito de Jesus. Jesus disse isso para o discípulo de Emaús, lá em Lucas capítulo 24, 27, falando para eles, correndo para eles toda a lei e os profetas, o que eles revelavam a seu respeito. Então, meus queridos irmãos, podemos afirmar sem medo nenhum que de Gênesis 3,15 até Malaquias capítulo 4, ou seja, da promessa de que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente, até a promessa do nascimento do sol da justiça, tudo isso apontava para Jesus, e Jesus é o cumprimento destas, não só essas passagens, mas de todo o Antigo Testamento. A lei e os profetas apontavam para Jesus. Ele é Deus, Ele é Deus, o Deus que se encarnaria, assumindo a forma de servo, para buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja Deus por revelar-nos tão grande verdade. Estamos aprendendo, amados irmãos, que na transfiguração ficou claro que Jesus Cristo é Deus e que a lei e os profetas testificavam a seu respeito. O Marcos continua mostrando isso agora no versos 5 e 6, nos ensinando que Pedro quis eternizar esse momento. Os 3 discípulos estavam aterrados. A palavra aterrado, ekphobos, significa excessivamente amedrontados, aterrorizados. É a mesma palavra que Hebreus usou, o autor de Hebreus usou para mostrar o medo de Moisés no Monte Sinai, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 21. Então, apavorados, amedrontados, mas era muito bom estar ali. Se Pedro não cantou, nós podemos cantar, né? Bom estarmos aqui louvando a Deus. Se não cantou, depois registrou, né? Mas podemos cantar, bom estarmos aqui. E foi a expressão de Pedro, bom estarmos aqui. E de fato
fato era muito bom estar vivenciando aquele momento em que Jesus revela-se plenamente como Deus, vivenciar Moisés e Elias testificando que Jesus é o cumprimento da lei dos profetas. Mas o que dizer nesse momento? Como reagir? Marcos registrou que eles não sabiam o que dizer. Mas Pedro, sempre Pedro, abriu a boca. Sempre Pedro. Ao contemplar a manifestação da santidade da glória de Deus, Isaías, ele encheu-se de terror, pois veio sobre ele a convicção de pecado e do seu povo, e ali Elias pensou que morreria. Isaías pensou que morreria, e ele disse: ai de mim, estou perdido. Isaías 6, de 1 a 5. Mas Pedro abriu a boca para falar outra coisa. Isaías reconheceu o seu estado de pecado e miséria, pensou que ia morrer, não que Pedro se achasse melhor que Isaías, mas Pedro, sem saber o que dizer, já logo abriu a boca e disse: olha, bom mestre, nós estamos aqui, vamos fazer 3 tendas. Você dá para ti, outra para Elias, outra para Moisés. Pedro sempre precipitado, ele não pensou o que falar, ele não sabia o que estava dizendo, ele tomou a iniciativa e já foi logo falando, então, essa palavra muito mal falada no momento. Eles pensou que era bom, mas construir tendas, nada bom. Não era aquilo que deveria ser feito. Mas a verdade é que no coração de Pedro, na mente de Pedro, ele quis eternizar aquele momento. João Calvino, comentando esse texto, ele declara que Pedro foi muito egoísta, pois Pedro esqueceu dos demais discípulos e esqueceu também da missão de Jesus. Interessante isso. Os outros ficaram para trás. E Jesus, há pouco havia falado que cumpria que ele sofresse, que ele morresse e ressuscitasse ao 3º dia. Então Calvino chama Pedro de egoísta. Meus queridos irmãos, um dos propósitos da transfiguração de Jesus foi fortalecer a fé dos discípulos quanto à natureza divina de Cristo, antes de experimentarem um choque por dias difíceis que tinham para frente. Comentou Henry Hampton Halley, no Manual Bíblico de Halley. Mas pelo contexto do capítulo 8, 32, nós podemos pensar que Pedro mais uma vez fraquejou, Pedro mais uma vez cogitou das coisas dos homens, Pedro mais uma vez tentou talvez evitar a cruz de Cristo. Porque se era bom estar ali, se eternizar aquele momento, Cristo não iria para a cruz, os discípulos não passariam pelo martírio, como o próprio Cristo falou, na expectativa dos seus seguidores. Então vamos ficar por aqui e está melhor de bom. Como diria minha filha, está bom de bom. Mas irmãos, mas que se Jesus atendesse o pedido de Pedro, se eternizesse aquele momento, não teria cruz, não teria salvação, não teria redenção, não teria vida eterna. Por isso, Pedro é taxado nessa questão, ele errou nesse detalhe de eternizar aquele momento, embora fosse um momento muito bom. Mas o fato é que, ao mencionar a intenção de fazer tendas, parece que Pedro também está colocando Jesus no mesmo nível de igualdade de Moisés e Elias, ou seja, Elias e Moisés eram iguais a Jesus. A intenção era boa, eternizar o momento, a contemplação era majestosa, era maravilhosa, mas não poderia ser um momento eterno, não poderia ter aquele momento. Jesus não estava ali em pé de igualdade de Moisés e Elias, como veremos no próprio ponto. E o fato é que Jesus, ele tinha que cumprir o seu ministério. Portanto, Pedro errou ao desejar, ao tentar no coração construir aquelas tendas para Jesus, para Moisés, para Elias, ainda que a intenção fosse boa, mas era a intenção errada. E vale um ditado popular, né? De boas intenções, o inferno está cheio. Boas intenções, o inferno está cheio. Portanto, Moisés e Elias não estavam em pé de igualdade com Jesus. Moisés e Elias estavam ali como dois seres glorificados, e Jesus, por sua vez, era o Deus glorificado, era o Deus exaltado. Portanto, estamos aprendendo que na transfiguração de Jesus ficou claro que Ele é Deus, bem como ficou claro que a lei e os profetas testificavam a seu respeito. E Marcos então fecha essa ideia, agora os versos 7 e 8, mostrando que Deus Pai mostrou que Jesus é a palavra final e está acima da lei e dos profetas. Jesus é a palavra final e está acima da lei e dos profetas.
Pedro tentou fazer 3 tendas para Jesus, para Moisés, para Elias. Como afirmamos no ponto anterior, talvez a ideia de Pedro era colocar Jesus, ou achar que Jesus fez igualdade com Moisés, com Elias. Quão errado Pedro estava. O texto não mostra que Jesus repreendendo Pedro, como fizeram outrora. Jesus não abre a boca, não fala nada, mas algo acontece. Uma nuvem cobre todos eles. Ouviu-se uma voz do céu: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Mateus registra que enquanto Pedro ainda falava, uma nuvem luminosa os envolveu e ouviu-se a voz sobre Jesus, lá em Mateus 17, no versículo 5. Amados irmãos e irmãs, no Antigo Testamento, a presença de Deus se relacionava normalmente com uma nuvem. Na promessa de que Deus não destruiria o mundo com água, ele afirmou que colocaria na nuvem o seu arco, Gênesis 9:13. Quando Deus disse a Moisés, Deus chamou Moisés, Deus aparece para Moisés com uma nuvem. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, uma nuvem. Moisés encontrou com o Senhor mais de uma vez com uma nuvem. Uma nuvem acompanhou os israelitas durante a travessia rumo a Canaã. Tanto no tabernáculo quanto no templo de Salomão, uma nuvem desceu e envolveu a todos, ali mostrando a presença real de Deus, o Pai, o Criador. Amados irmãos, segundo alguns historiadores, havia também uma concepção de quando o Messias chegasse, a nuvem da presença de Deus retornaria ao templo. Mas não aconteceu no templo, aconteceu no Monte da Transfiguração. Aí eu citei aqui os textos em Êxodo 13, 21, 19, 9, 24, 16 e 33, 9. Portanto, o nosso texto que nós meditamos aqui nesse momento registra que Deus Pai foi quem interpôs a Pedro. Não o Filho, mas o Pai. Enquanto Pedro falava, o Pai interpõe a fala de Pedro, mostrando que Jesus, ele é o único e verdadeiro Filho, superior até mesmo a Moisés e Elias, os heróis do Antigo Testamento. E os seus discípulos, bem como todos que leem esse texto, deveriam ouvir a Jesus. Este é meu Filho amado, a ele ouvi. E seus discípulos deveriam ouvi-lo. Comentou então Nelson no Novo Soldado Bíblico Ilustrado. Então, portanto, Jesus, ele é superior a tudo e a todos, porque ele é Deus. Se Jesus não foi reconhecido pelos homens, em sua maioria como o Messias esperado, porque interpretavam errado as Escrituras, além dos profetas, Deus, o Pai aqui, ele confirma a identidade de Jesus. Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Pedro, Tiago e João testificaram isso mais tarde em suas cartas, como nós já falamos. Pedro, no caso, no Evangelho, e João no Evangelho e Pedro na sua carta. Um detalhe que Moisés havia dito, lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, a ele ouvir. Já estamos esse texto várias vezes em alguns sermões aqui, mas vocês fazem novamente a citação. Deus levantaria um profeta e o povo deveria ouvi-lo. Deus, o Pai, agora aparece e declara que Jesus Cristo deveria ser ouvido. E ao dizer isso, fica-se evidenciado que Jesus estava acima de Moisés e Elias. Ao declarar essa expressão, Deus Pai está dizendo que Jesus deveria ser ouvido. Confirma-se mais uma vez que a lei e os profetas apontavam para Jesus. Ficou-se evidente o porquê do registro do autor de Hebreus, no seu capítulo 1, no versículo 1 e 2. O texto registra, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nos últimos dias, nos falou pelo Filho. João Calvino, comentando Hebreus 1:1, ele fala que não há razão para esperarmos outra revelação. Jesus é a revelação final. Quando Deus Pai fala a ele ouvir, coloca por terra toda e qualquer pretensão de uma outra revelação. Jesus é a palavra final.
Cristo trouxe a revelação final, o Deus encarnado mostrando-se ali abertamente. Ele era Deus, e a Ele devemos ouvir, não mais a ninguém. É por isso que João escreve: vocês têm a unção do alto, mas vocês sabem mais quem vos ensine. Portanto, Jesus nos fala hoje por meio das Escrituras. Nossa regra de fé em prática: a Ele ouvir, disse Deus Pai. Portanto, a voz de Deus Pai ali reconhecer Jesus como seu Filho, está testificando de que não esperaremos, nem devemos esperar nenhuma mais outra revelação. Uma promessa sim aguardamos: a volta de Jesus maravilhosa, a volta majestosa. Entretanto, outra revelação não mais. E um detalhe interessante para nós fecharmos aqui é que a voz de Deus Pai reconhecendo Jesus como seu Filho foi também muito especial para os discípulos, porque eles se tornaram testemunhas oculares e auriculares da constatação de que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê aquele que me revelou. E os discípulos então, depois da ressurreição de Jesus, eles pôs-se a pregar esta verdade. Inclusive Paulo também vai dizer: eu prego Jesus redivivo, o único Deus. Portanto, amados irmãos, queremos concluir aqui essa meditação fazendo de novo a citação de Davi, lá no Salmo 84, versículo 10, quando ele registrou o seu desejo de eternizar a comunhão com o Senhor, e ele disse: pois um dia em teus atos é melhor do que 1000. Prefiro estar na casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Amados irmãos, que de fato, a verdade é, estar com Deus é muito melhor do que estar em qualquer outro lugar. Estar em comunhão com Deus é muito melhor do que em qualquer outro lugar. E que esse seja o meu desejo e o seu desejo, estar com o Senhor constantemente. Deitado, dormindo, andando, conversando, em qualquer lugar. Tenhamos e mantenhamos a comunhão com o nosso Deus, o Deus que se revela a nós por meio da sua Escritura Sagrada. Amados irmãos, queremos tirar aqui algumas aplicações, algumas lições para o nosso crescimento, para o nosso deleite, para exaltarmos e glorificarmos muito mais ao nosso Deus. Por mais que muitos neguem, inclusive essa semana eu vi um vídeo com esse assunto, negando a divindade de Jesus. Jesus é Deus. Ele não é um Deus, ele não parecia Deus, ele é Deus. O Deus revelado, o Deus que se fez carne, o Deus que manifestou-se. Ele era 100% homem e 100% Deus, duas naturezas distintas, mas ele era Deus, ele é Deus, sempre foi Deus, eternamente Deus. Nasceu de forma virginal e sem pecado ele foi à cruz do meu lugar, do seu lugar. E se ele não é Deus, nós não temos salvação. Se ele não é Deus, nós não temos redenção. Se ele não é Deus, nós não temos vida eterna. Se ele não é Deus, pegue as Escrituras e pode jogar fora, porque elas, o próprio Jesus disse, elas testificam de mim. E testificam o quê? Que ele é Deus. Jesus é Deus. Por mais que tentem colocar na sua cabeça que ele não é Deus, creia e perceba nas Escrituras: Jesus é Deus. Negar que Jesus é Deus é negar o que a Escritura diz. Negar que Jesus é Deus é saber que na frente ele também te negará, como ele disse no capítulo 9 mesmo: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus, quando eu vir com meus santos anjos. Amados irmãos, ali no Monte da Transfiguração, a presença de Moisés e Elias, bem como os 3 discípulos reunidos, foi um vislumbre do que nós teremos no futuro. Naquele momento, a igreja triunfante e a igreja militante reunidas. Mas quando a volta de Jesus, não mais existirá a igreja militante, a igreja aqui na terra, a igreja que sofre, a igreja que tem mártires, a igreja que é perseguida. Na volta de Jesus, teremos uma só igreja, a igreja triunfante. Maranata, vem Senhor Jesus. Aguardemos esse dia, apressemos a vinda do Senhor Jesus e creiamos que um dia estaremos com o Senhor no céu. Ele prometeu que vem e ele virá. Ele morreu para isso, ele subiu aos céus para isso. E ele então, aguardando a ordem de Deus Pai, ele voltará e resgatará a mim e a você, que fomos comprados pelo seu precioso sangue. Então, quando Cristo voltar, não vai existir a igreja triunfante, mas sim somente, perdão, a igreja militante, mas sim somente a igreja triunfante. Maranata. Mas, irmãos, ainda hoje
faz necessário estudarmos a palavra de Deus. Mesmo regenerados, mesmo novas criaturas, mesmo sendo um povo de Deus, mesmo tendo alcançado misericórdia, faz necessário estudarmos a palavra de Deus, a fim não só de respondermos quanto à nossa fé, mas também por meio da ação do Espírito Santo, sermos iluminados e entendermos e aprendermos o que Deus revela a nós nas suas escrituras sagradas e sermos cada vez mais fortalecidos na sua força e no seu poder. Não abandonemos o estudo das Escrituras, não abandonemos o estudo da palavra sagrada, não abandonemos nossos cultos, estudo bíblico, escola dominical, quando nós assim voltarmos, e seja qualquer culto onde é ministrada a palavra de Deus, não desprezeis a palavra de Deus. Ainda hoje é tempo de estudarmos a palavra de Deus até Cristo voltar. Não nos cansamos de conhecê-lo naquilo que ele se revela nas Sagradas Escrituras. Um detalhe também é que muitos querem, como Pedro, viver só de contemplação. Bom estarmos aqui, é bom estarmos no ajuntamento, mas o ajuntamento tem hora de acabar. Jesus não voltou, aquilo não é o céu. Deus salvou-nos do nosso último procedimento, não por uma vida de contemplação apenas, mas uma vida onde Ele prometeu que haveria sim dificuldades, haveria sim perseguições, haveria sim decepções, haveria sim tribulações, mas devemos ter bom ânimo. Ele venceu o mundo. É bom estarmos aqui, mas saímos daqui, entramos aqui para adorar e saímos para servir. O serviço nos chama. Portanto, entendendo que a seara é grande e são poucos trabalhadores, arregacemos a manga e trabalhemos enquanto é dia, enquanto Cristo não volta, e não vivamos somente de contemplação, mas vivamos uma vida onde Deus nos use com poder e graça, porque Ele nos chamou para sermos seus cooperadores, trabalhando em sua seara, em sua obra, em nome de Jesus. Para você ainda que não faz parte da família de Deus, você está à procura de um Deus que satisfaça o seu coração. Eu quero dizer para você, não existe outro Deus. Não existe ninguém que possa satisfazer os anseios do seu coração. Só Jesus Cristo é Deus. Só Ele pode preencher um vazio do seu coração. Só Ele pode trazer paz ao seu coração. Só Ele pode conduzir-te à vida eterna, conduzir-te aos céus. Então, se Ele te chama, se você entender esse Evangelho, essa pregação, entendendo que Jesus chama você, diga sim a esse Jesus. Diga sim a esse Jesus e faça parte desse grupo de pessoas que aguardam alegremente a volta maravilhosa de Jesus Cristo, quando Ele restaurará todas as coisas. A Ele a glória. O único Deus digno de honra, louvor e adoração. Deus abençoe, nos fortaleça e nos enche de alegria e de gozo e gratidão por tamanho amor que nos alcançou e nos preserva e nos conduzirá aos céus. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito, louvado seja o Teu santo nome. Obrigado por revelar-nos nas Escrituras o Teu Filho Jesus Cristo. Ele é Deus, o único Deus revelado. E João escreveu isso: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho encarnado revelou. Ele é a exata expressão do seu ser. E Jesus disse: quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Portanto, nós cremos piamente. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja o Teu santo nome. Louvado seja porque o Verbo se fez carne. O Verbo, sendo carne, Ele se tornou servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz, para que você dê vida eterna a mim, aos meus irmãos, todos aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida. Muito obrigado, Pai. Obrigado por essa revelação grandiosa, majestosa e necessária. Cria em mim, Pai, meus irmãos, o desejo intenso de continuarmos estudando as Escrituras. Que nós não achemos, como dissemos na quinta-feira, que chegamos no topo, chegamos num grau em que não precisa mais estudar, mas que possamos entender que nós todos somos calouros no que tange ao crescimento espiritual. Todos somos noviços, todos somos catecúmenos, todos somos novatos. Porque Paulo ensinou dizendo que não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Então todos nós possamos prosseguir para o alvo, até chegar à estatura do varão perfeito. Neste mundo não chegaremos, só no céu. Então que ansiemos e apreciemos a volta de Jesus nosso Senhor. Pedimos para Deus que fortaleça a minha vida e dos meus irmãos, os que aqui estão, os que estão em casa,
e tantos quanto essa pregação atingir. Fortalece nossa fé, aumenta nossa fé, aumenta a alegria de servir ao Senhor, a alegria da salvação, a alegria de pertencimento a Ti, a alegria de saber que Jesus morreu por nós e que Ele retornará no dia. Pai amado, vivifica as nossas vidas cada vez mais e nos ajude, não só contemplação. É bom estarmos aqui, é bom sim, mas o Senhor nos chamou para trabalhar. Mesmo nessa pandemia, há trabalho para ser feito, e como diz o nosso cenário, há trabalho certo para ti, cristão. Há muita coisa para ser feita, há muitas almas para serem alcançadas. Então, habilite cada vez mais a mim, meus irmãos, capacite cada vez mais a mim, meus irmãos, para trabalharmos enquanto é dia, em nome de Jesus. Nós te louvamos por esse dia, por essa noite, por esse culto que prestamos ao Senhor, e te pedimos que o Senhor receba como aroma suave, em nome de Jesus, nosso Senhor. Oramos e agradecemos, hoje e sempre, em nome dele. Amém, amém, amém. Agora, amados irmãos, povo de Deus, povo que teve os olhos abertos e pode contemplar pelas Escrituras quem Jesus é, o único verdadeiro Deus, e o de em paz, fique em paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre nós, capacitando-nos e habilitando-nos a, com os olhos abertos, contemplarmos a revelação que o Senhor tem a nos mostrar nas Escrituras, aguardando com paciência e alegria a volta maravilhosa e majestosa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Boa noite para nós. Que Deus nos fortaleça. Lembrando que terça-feira e na quinta-feira continuam nossos cultos pelo aplicativo. E se Deus quiser, no domingo próximo, o nosso culto no domingo também, aí pelo YouTube. Oração e desejo que os irmãos não se cansem, mas prossigam conhecendo a Deus naquilo que se revela em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.